Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui para a gente conversar sobre um tema aí para a prova da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Produtividade nos estudos, e a gente vai estar entrando mais naquele detalhe de que quando a gente se aproxima da prova, sempre tem alguns temas que a gente trava, que a gente vê que a gente não está conseguindo ter aquela produtividade que a gente gostaria. E eu vou explicar um pouquinho como que isso funciona e como é que a gente trabalha isso aí. Não tem nosso curso Reta Final ainda, onde a gente aí disseca as últimas provas, os últimos conteúdos aí da Banca Fundatec, com a resolução de português, matemática, os principais pontos aí de legislação, links com os principais temas aí que podem ser cobrados aí de você em conhecimentos gerais, e ainda uma orientação de como fazer o teu estudo aí de informática, tá bom? Eu vou deixar um link aqui embaixo, também aí com o cupom, tá? Você vai utilizar esse cupom, você vai ter 20% de desconto aí no nosso preço, tá bom? E ainda, né, não se inscreveu aí no nosso canal ainda, compartilha, se inscreva, isso é muito importante, tá? Para que a gente continue vindo aqui trazer conteúdo para vocês, tenho certeza que ajuda a mudar a vida de muita gente, tá bom? Então não seja egoísta, tá? Distribua esse conteúdo também, que isso aí vai voltar para você e vai fazer bem para você, tá bom? Gente, vamos lá. Olha só. Essa é uma época, a gente está gravando em abril. A gente está há praticamente um mês e meio da prova. E nesse momento, muitos acabam se deparando com aqueles conteúdos que antes você não dava tanta bola porque tinha uma distância maior até o edital. Ou que você não tinha precisado chegar até eles. E aí você, quando vai de fato estudar esses conteúdos, você vê o volume de informação que é, você começa a entender que, porra, deveria ter estudado mais lá atrás para não acumular tanta coisa. E aí você vai para a prática e você vê que são alguns assuntos que são de difícil entendimento. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o grau de comprometimento que você precisa para concurso é muito maior do que o comprometimento para ensino médio. Isso aí você sabe disso aí. Do que o estudo para uma prova lá do ensino médio. A real é que com 90% da galera que eu falo que não tem conseguido um rendimento numa quantidade grande de leis, por exemplo, ou em língua portuguesa, matemática até tem, mas matemática não é tão ampla quanto língua portuguesa. Eu pergunto e eu questiono, você tem estudado realmente com concentração? Você tem baixado a cabeça e anotado? Você tem feito resumos? E na grande maioria a resposta é realmente eu não tenho estudado com concentração. Mas o que é concentração? Porque a gente tem os níveis, né? Tem o nível ensino médio, que vou fazer uma prova que amanhã vou dar uma lida aqui, tá beleza, tá, já sei mais ou menos, e vem uma prova tranquila para você e você acerta. Tem um nível faculdade que você dá uma lida ali e tal, e no outro dia na prova da faculdade com consulta, às vezes até o colando você vai conseguir fazer. E tem o nível concurso, que você vai ter mais ou menos lá uma leitura total de umas 2.000 páginas e você vai ter que, às vezes, decorar determinados trechos da norma. E às vezes você está estudando e você simplesmente está acostumado a só ler. Mas o que você precisa fazer? Você precisa ler, terminou aquele dispositivo, busca entender o que ele disse, mesmo que não faça sentido nenhum, você distancia ele e tenta memorizar, ver se você consegue lembrar aquilo que você leu há 10 segundos atrás. Nossa, professor, mas parece tão simples? Parece, mas provavelmente você não faz isso, e aí você termina a leitura e você não entende nada, vai resolver questões e você não tem produtividade. A gente está muito acostumado com o estudo passivo, onde você está vendo uma videoaula e aí você não tenta trabalhar essa informação, só está recebendo.
e aí dá impacto na prova. Para as disciplinas que a gente tem uma grande quantidade de videoaulas, isso seria interessante se você tivesse tempo para estudá-las. Mas como o concurso da Brigada e muitas das normas são normas novas que não caíram para nenhum outro concurso, você vai ter que estudar somente com a leitura. E aí é um estudo ativo que você proporciona, não que a videoaula entrega para você. Então você precisa fazer a leitura e aí você vai fazer as anotações disso que você leu, só que, isso eu vivo repetindo, você vai anotar aquilo que você não conseguiu entender, ou que você percebeu que se caísse na prova aquele trecho, você não lembraria. Eu sempre uso esse exemplo porque é um exemplo que a grande maioria já viu. Em direito constitucional, a gente tem a parte de fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Ou a gente pega o mnemônico sociediva plu. Isso você não vai anotar. Porque se cair uma questão na tua prova dizendo que um dos fundamentos é construir uma sociedade livre e justa. Você sabe que isso não é. Acredito eu que você saiba, já tenha passado por isso. Então você não vai anotar isso. É comum que você faça um resumo e depois esse resumo fique muito amplo. Depois o que é que você vai fazer? Você vai retirar aqueles pontos que você já conseguiu entender. Aquilo que você já entrou na tua cabeça, você risca isso e deixa o teu resumo cada vez menor. Não faz sentido você ter um resumo muito grande. O resumo, o próprio nome já diz, é algo resumido. Entra um outro detalhe, um segundo aspecto bem importante, é que, infelizmente, antes da gente entender a realidade do concurso, a gente acha que fazer uma leitura de uma lei chata é o ápice do estudo. Quanto, na verdade, a média do estudo é que você leia essa lei chata, se ela for uma lei pequena, uma lei aí que se a gente colocar no documento do Word, ela deu umas 10 páginas. Essas 10 páginas dessa lei, a forma mediana é que você leia ela umas 7 ou 8 vezes. E aí a galera fica muito assim, ela vai ler aquela lei, lê 1, 2 vezes, vai para questões e não vai conseguir acertar. E aí você pensa assim, digo, meu Deus do céu, eu não vai dar certo, porque, pô, eu já deveria estar sabendo. Não, você não deveria estar sabendo. Você está com uma noção de estudo muito baixa, com parâmetro de estudo muito baixa. Então, parâmetro muito baixo. Então, assim, a realidade é que uma lei pequena, você leia ela 7, 10 vezes. Uma lei grande, você leia ela 2, 3 vezes. Sempre anotando. É muito mais produtivo que você leia com calma e anote do que você termine o dia e fale assim de, poxa, hoje eu li 500 páginas. É muito mais produtivo que você tenha um resumo muito bem feito de uma lei que você leu 2, 3 vezes. Lógico, depois você vai ter que ler novamente mais vezes, do que você ler essa lei 15 vezes, sem o resumo, sem anotações. Tá? Então tem a questão de qualidade. Lê um dispositivo, vê se você conseguiu entender ele. Não conseguiu, saiba que você vai voltar nesse conteúdo depois, você vai reler isso e vai tentando entender dentro do contexto todo da lei. Não conseguiu entender, porque tem algumas normas que realmente necessitariam de um conhecimento jurídico mais amplo, e aí a gente vai precisar da decoreba. E não tem outro caminho. Realmente, alguns trechos é decorar. Sabe quando você está lendo e você iniciou o dispositivo e você já sabe o que vem depois dele, porque você já praticamente decorou? É isso que você vai fazer, tá? É isso que você vai fazer. Então, assim, gente, cuidado para não ficar pensando, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo entender, isso não tá entrando na minha cabeça, eu vou tocar o foda-se, não quero mais isso. Aí que a gente separa
quem vai ser aprovado e de quem não vai. É você saber que você tem que enfrentar isso, que não é uma simples leitura 2, 3 vezes na lei que vai resolver, que vai te colocar de forma competitiva. Aí entra mais uma vez o detalhe que a gente não cai na real. A gente sabe que você está estudando, mas tem muito mais gente que está estudando. Tem muitas outras pessoas. E concurso não é todo mundo que entra. Todo mundo queria estar no concurso. Gente que fala assim, concurso público lá, gente vagabundinha, não teve capacidade de entrar, meu amigo. Aí a solução é você rebaixar os outros para conseguir tentar se engrandecer um pouquinho, de uma maneira porca, mas é essa forma que às vezes se tenta. Então, assim, gente, não é fácil. Só que tá totalmente... É algo que é totalmente atingível. Só que a gente tem que saber que vai necessitar de muito esforço. Em língua portuguesa, a gente tem uma parte que, quando chega nela, a gente começa a separar o joio do trigo também, que é período composto. E acontece a mesma coisa. A galera chega em período composto e diz, meu Deus do céu, mas eu não estou conseguindo entender. Eu sou muito burro porque isso aqui não vai entrar na minha cabeça. Cara, professores de português, às vezes, vão ter que analisar alguma parte mais complexa de período composto e precisam estudar de novo para conseguir interpretar aquilo. Então imagina você. Então o período composto é outra coisa que, se você ver pela primeira vez e você for fazer questões, você não vai ter uma produtividade tão boa, não. Você vai precisar rever aquele conteúdo, fazer as anotações, ir para questões, analisar os erros, estudar mais uma vez, fazer questões para começar a ter um índice de acerto que suba 60%, 70%. Lá no início, quando se começava a estudar, você ia para aquelas disciplinas, aqueles conteúdos que eram legais de estudar. Pô, isso aqui é beleza. Isso aqui tá tranquilo de estudar. Vou estudar uma que não é tão simples assim, mas comparando, acaba sendo. Improbidade, beleza, dano ao erário, show de bola. Né? Atento aos princípios, conseguir entender. Habeas corpus, habeas data. Isso aqui tá de letra. Agora, quando você vai para algo que é chato de estudar, aí que tá o desafio. Então, muita gente chegou agora naquilo que é os 50%, 60%. Ou seja, tá ali no limbo. E aí são aquelas pessoas que falam, nossa, eu nem estudei tanto e quase passei. Exato, você quase passei porque o que é difícil é agora, tá? O que vai te aprovar, além do feijão com arroz, que é o que a maioria faz, é o que vem nessa parte chata, que vai te exigir muita disciplina. Eu reitero, muita gente eu converso assim, digo, cara, mas tu tá se esforçando realmente? Ou daqui a pouco você começou a estudar e passou uma mosca e você fica viajando e você, vou pegar meu celular aqui, vou dar uma analisada no celular, vou dar uma curtida aqui, olha aqui, puta que... mas eu vou puxar, cadê meu Tinder? Puxa o Tinder, puxa o Instagram, puxa o famigerado Facebook e fica viajando. Daqui a pouco apareceu ali o Celso Russomano, daqui a pouco apareceu ali um negócio ali de uma polícia que não sei o quê, que bateu em não sei quem, e você fica. E lá se foi. Cara, aí você não vai passar, tá? E aí a gente entende o porquê que às vezes não consegue aprovação, tá certo? Galera, então é isso, só para trocar uma ideia a respeito disso, tá? E infelizmente a gente tem que explicar que o buraco é mais embaixo, tá? E para que você não se apavore, não tô conseguindo rendimento. Cara, você vai precisar botar uma disciplina maior e essa fase de transição ela é necessária, principalmente nesse momento agora, tá bom? Galera, um forte abraço. Em breve a gente vai ter outro vídeo muito importante aqui para trazer para vocês. Valeu, um abraço.